O colunista do UOL, Reinaldo Azevedo, tirou a semana com razão para esculhambar Derrite, o homem forte de Tarcísio, e não poupou nada em relação ao golpe contra a Polícia Federal que está em curso. Né? Vamos entender qual foi a opinião de Reinaldo Azevedo e trazer percepções agora aqui no Plantão no Meteoro. E é claro, se tem Reinaldo Azevedo, tem aqui Pedro Zambarda. A Daiane, esses dias, roubou essa pauta Reinaldo Azevedo de você, Pedro. E foi bem pra caramba o corte dela, mas eu fico feliz. Mal sabem as pessoas que dizem, a Dai roubou a pauta do Pedro. Isso, a gente vive no socialismo. Exato. A gente vive no comunismo e a gente reparte as pautas. Somos uma cooperativa de pautas. Vocês ainda me verão falando de Jojo Todinho e Cláudia Leite. Pautas lácteas. Ainda entrarei nessas. Mas olha só, Lúcio, o Reinaldo, assim como tirou meses para esculhambar do Tarcísio, ele tá detonando com toda razão o Derrite, que é esse personagem patético que tava num jantar de luxo ali com Eduardo Cunha, com Arthur Lira. E aí vamos trazer primeiro o comentário do Rei, falando aqui da trapaça Derrite, Tarcísio e Mota para blindar o Centrão. Eu vou trazer aqui direto no minuto. Eu acabei de me perder um pouquinho do roteiro. No minuto 1:20. E aí vamos ver o que o Reinaldo fala a respeito. A da PF teria virado matéria de polarização política. E aí? Isso. Alguns dizem que virou, né? Eu digo que não. Eu acho que a verdadeira polarização, meu texto contesta essa ideia de que essa é mais uma matéria da polarização, né? Essa besteira que sequestrou o pensamento político brasileiro, de alguns, né? Especialmente da imprensa. Né? Então, também isso seria matéria de polarização. Não. Há uma polarização outra de que a gente precisa falar no Brasil. A polarização de quem tem vergonha na cara e de quem não tem vergonha na cara. Essa polarização é mais importante. Ele está chamando o Derrite de sem vergonha, tá, Lúcio? Vamos traduzir num português bem claro. É só um critério moral? Não. Não é só um critério moral. Para você afirmar que a soma dos quadrados dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa, ou você é burro e não sabe, ou se sustenta isso e ganha poder político com isso, você é safado. Então, essa é uma polarização importante. Safadeza ou não safadeza. Há uma outra polarização também. O que é certo e o que é errado. Mas isso é uma questão de escolha. Então, eu te ajudo. Se é uma questão de escolha, eu ajudo. É certo tirar a Polícia Federal de investigação de crimes que tem importância interestadual, que tem importância para a União, para a Federação, para o Brasil? Isso é certo ou é errado? Tirar a Polícia Federal, que é a polícia mais eficiente que temos, no escopo em que ela atua, com índice de resolução de questões que passa de 70%. Que outra polícia tem isso no Brasil? É certo ou é errado tirar a Polícia Federal dessas investigações? Não me venha com churumela. Essa é a polarização. E fica essa coisa chulé no Brasil. A polarização dos burros e fascistas e das pessoas que têm alguma coisa na cabeça. Que é exatamente o que a Luana falou aqui. O Reinaldo resolveu ser sensato? Sim, porque diante do abismo, se você não for sensato, você vai cair no abismo. Agora o PT fala uma coisa, agora a direita fala outra, e não sei quem fala uma coisa. Não, esquece o que um fala, o que o fala. Vamos para o núcleo da questão. Vamos para a questão nuclear. É isso que interessa. Tirar a Polícia Federal da investigação é certo ou é errado? Se você tem um mínimo de vergonha na cara e, portanto, a polarização é essa, você vai dizer é errado. Vergonha. Se você não tem nenhuma, você vai dizer é certo. Porque aí você está se alinhando com os interesses objetivos
do PCC, do Comando Vermelho, das milícias. O que resta de misterioso ou nem tanto é saber por que é que o senhor Derrite, e nós já vamos chegar ao trecho da segunda manifestação dele, da segunda versão dele, por que é que o senhor Derrite estava tirando, na primeira versão, ele tirava a Polícia Federal, ela só entraria na investigação dos crimes de facção se o governador pedisse. Na segunda versão, a Polícia Federal teria de pedir autorização para os governadores. E se eles falassem não? E aí, quando isso veio a público, quando eles perderam o debate, tomaram uma sova nas redes, Receita se manifestou, a Associação dos Delegados da Polícia Federal se manifestou, enfim, os especialistas todos, né? Até gente com inequívoca simpatia pelos conservadores ou que detesta o PT, falou, opa, peraí, aí não dá. Aí não dá, Lúcio. E não ficou só no vídeo. Ele tá a semana inteira esculhambando o Derrite e com toda razão. Porque esse PL antifacção dos bolsonaristas, que nem os bolsonaristas querem assumir mais a autoria, a bomba ficou na mão do Derrite, sozinho. Sabe quando alguém faz uma burrada e a burrada sobra não? Por isso que ele foi jantar com o Cunha e o Lira. Acho que ele foi pedir socorro ali. É bem provável. Porque é isso. Ele ficou com uma bomba na mão que o Reinaldo chama de freak show, que é o texto dele de hoje. O freak show de Derrite, quem tem 4 propostas em 5 dias, não tem proposta nenhuma. Vou ler o texto, depois quero ouvir teu comentário, Lúcio. Sangue nas mãos. Os cadáveres eleitorais produzidos pelo governador Cláudio Castro geraram na extrema-direita aquela tentação irresistível que ela sempre tem de oferecer respostas simples e erradas para problemas difíceis. Assim, o deputado Guilherme Derrite trouxe à luz a 4ª versão daquele troço que ele produziu sob o pretexto de apresentar um substitutivo do PL das facções. Quem tem 4 propostas em 5 dias não tem nenhuma. Assistiu-se ontem a uma pantomima de vigarice intelectual acompanhada da celebração da morte numa sessão do Senado, em que Castro, santo Deus, discursou com o maior especialista das esferas não só da segurança pública, como também em enfrentamento do que ele agora chama de narcoterroristas. Em parte colaboraram para a farsa os setores da imprensa que passaram a usar a palavra guerra como quem diz hoje é quinta-feira. Justo ele que governou, cujo governo contou com a colaboração de quadros vinculados, veja só, ao Comando Vermelho. Resta para os analistas o exercício de adivinhação para saber por que diabos o braço operante de Tarcísio, no pega pra capar, tentou tirar a Polícia Federal da investigação daquilo que, na terceira versão, ele ousou chamar de domínio social estruturado. Leitores, querem medir o nível da sanidade mental de indivíduos, grupos, correntes políticas? Comecem sempre pela linguagem de que Jair Bolsonaro e sua descendência são exemplos eloquentes. Governadores de extrema-direita foram a Brasília inicialmente, parece, queriam dar o seu apoio a Derrite. No meio do caminho, quem sabe alertados para as consequências imprevisíveis dos delírios postos no papel, pediram, e o mesmo fez Tarcísio à distância, que se adiasse a votação. Quanto mais o jurista amador, com ares de justiceiro, mexe na porcaria que ele criou, mais ela se complica. Parte do intento dessa gente, de qualquer modo, está sendo alcançado, impedir que o país dê uma resposta consequente às facções. A verdade é que eles não querem resolver nada e evidenciam essa disposição desde sempre, sabotando a PEC da segurança pública. A situação lhes é confortável, embora a insegurança que afeta a vida dos cidadãos deva ter uma resposta dos governadores, estes se mostram satisfeitos com a conversa falaciosa de que o problema é da alçada federal. Ok, que fosse, mas então deixem que trabalhe, que nada. Hugo Mota, presidente da Câmara do Republicanos da Paraíba, entrou em campo para escolher um relator que teve uma ideia, transformar a PF num puxadinho de governadores e expor o território brasileiro a ameaças externas, coisa de que o patriota Sóstenes Cavalcante, o preposto do Silas Malafaia,
líder do PL na casa, já disse não abrir mão. É um freak show permanente. Os dois problemas principais do relatório inicial de Derrite estão vencidos, mas ainda resta uma penca de absurdos. Talvez seja preciso apelar mais uma vez ao Senado para evitar o disparate. Pode ser a resposta menos pior, mas não, obviamente, a boa, porque é necessário que se avance na legislação para punir as facções, o que essa gente está impedindo. O debate se dá no ambiente de falácias grotescas, repetida passivamente até por gente que tem o dever profissional de falar a verdade. Uma delas assegura que os progressistas não sabem enfrentar a violência, que seria território mais afeito à direita. Bem, é mentira. O que os reaças têm a oferecer na área? O quase sempre ineficaz endurecimento de penas e cadáveres. Vejam, há, por exemplo, um consenso de transferir líderes de facções para presídios federais. O país conta com 5, 2 inaugurados em 2006. Catanduvas, no Paraná, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 2 em 2009, Porto Velho, em Roraima, e Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o de Brasília, em 2018. Os 4, como se nota, no governo Lula. O último começou a funcionar em 2018, quando Dilma Rousseff foi empichada. Em 2016, a obra estava quase concluída. Como se nota, no entanto, 2 das referências da segurança pública, no entanto, são ninguém menos do que Castro, o dos cadáveres, e Derrite, cuja gestão foram assassinados um delator do PCC e um ex-delegado-geral da Polícia Civil. A primeira resposta que lhe ocorreu, ora, caçar as competências da Polícia Federal. Nada como contar com especialistas. Reinaldo está dizendo o seguinte, tá, gente? É um mito que nós da esquerda precisamos acabar e, sim, a população ainda lê dessa forma. A gente tem que acabar com a reputação que a direita sabe de segurança pública. Eles não sabem porra nenhuma. Você precisa fazer um combate integrado e eles querem desagregar, dar mais poder para governador, porque o que eles sabem fazer é campanha política, Lúcio. Eles não sabem nada de segurança pública. E vamos combinar, né, que toda essa movimentação da extrema-direita, especialmente desses governadores, são para tentar blindar qualquer tipo de avanço do governo federal com o PL de antifacções, porque seria muito ruim para eles politicamente que o governo federal liderasse um projeto de segurança pública, porque eles entendem que essa é uma pauta de extrema-direita que eles tendem a ganhar da esquerda, né? Então, e eu lembro muito bem dessa reunião, que o Lula chamou os governadores para apresentar esse texto inicialmente lá atrás, faz uns 3 meses mais ou menos. Quem que foi contra? Caiado. Quem que foi contra? Castro. Quem que foi contra? Tarcísio. Quem que foi contra? Ratinho Júnior, né? Por que foram contra? Bom, eu lembro muito bem, inclusive, do Caiado falar que em Goiás não tinha crime organizado, né? E até foi alvo de uma crítica do Lula ali naquele momento, que fez um comentário mais ácido ali em relação a isso, né? Mas é isso, para eles não vale a pena politicamente apoiar o projeto na íntegra como veio, ou 90% a 80% como veio do governo federal, porque seria, segundo eles, uma vitória do governo federal numa pauta em que a extrema-direita só apresenta soluções totalmente ineficazes, mas que são populares, do tipo subir no morro e atirar. Sim. De qualquer jeito, né? Matou gente da facção, talvez tenha matado bons números de pessoas, um grande número, né? Não bom, mas um grande número de pessoas de facção pode ser que tenha matado, mas e aí? E os bambambãs, os que mandam de verdade, os que a Polícia Federal já identificou na Faria Lima? Nada. Engraçado, né? Esses aí, inclusive, Derrite foi colocado agora para tentar desidratar esse PL antifacção, para tentar colocar o governo estadual como líder dessas operações. Me poupe, né, minha gente? Me poupe. Mas e aí a prova de que é uma questão política e não, de fato, de solucionar um problema grave do Brasil, não só do Brasil, mas também do Brasil, é a pesquisa de opinião que vem logo em seguida a movimentações de mega operação e etc. e tal. Vou colocar rapidamente aqui na tela, Pedro, que é essa pesquisa mais recente para a presidência da Quest. E ela perguntou e mostra, né, que a diferença do Lula para Jair Bolsonaro num segundo turno caiu de 10 para 3 pontos entre outubro e novembro.
passando de vitória para empate técnico, do Ciro Gomes de 9 para 5 pontos, do Tarcísio de 12 para 5 pontos, é uma queda bem relevante, do Ratinho Júnior de 13 para 5, do Zema de 15 para 7, do Caiado de 15 para 7, da Michele Bolsonaro de 12 para 9. O Eduardo Bolsonaro e a Michele Bolsonaro são os que mais estão queimados aí em relação a isso, né? Até do Eduardo Leite, de 23 pontos para 13, enfim. Então, vocês podem perceber que é uma pauta que custa caro para o governo nesse momento, que o governo apresentou uma solução, mas que os governadores não querem apoiar essa solução porque tem um preço político. Um preço político para eles vale a pena boicotar, tentar desidratar esse tipo de PL, passar uma proposta que não seja efetiva, porque eles só olham para o poder, eles só olham para a política, eles não olham para a solução, eles não querem saber da solução. Sim. Não é o objetivo do Derrite achar uma solução. Tá? Que fique muito claro isso. Não é o objetivo da extrema-direita arranjar uma solução para a segurança pública. Porque se fosse, eles não fariam só a questão de matar bandido, de entregar arma na mão da população. Solução não dá voto. Exato. E olha que eu sou voto vencido nessa discussão no campo progressista, porque eu acho que a esquerda tem que apresentar soluções em curto e médio prazo também para a segurança pública. Soluções que, obviamente, não sejam só paliativas, que tenham efetividade, mas que sejam de curto prazo também. Exemplo, o governo apresentou, né, a questão do monitoramento dos celulares roubados, em que você consegue ter onde está, como foi roubado, e isso ser mais facilmente identificado. É uma solução de curto prazo, com pouca publicidade do que deveria ter mais publicidade, que é uma dor latente, é uma dor que pega no micro do dia a dia e é uma solução de curto prazo. Tem que ter mais assim. Não só falar porque a segurança pública vai resolver com a educação. Vai, é verdade. Tem que, sim, também. Mas tem que resolver para hoje também. Tem que resolver para hoje porque a gente não consegue sair na rua sem ficar com medo. Que as mulheres não conseguem sair na rua sozinhas, que ficam com medo de serem atacadas também. Sabe? Então, a esquerda precisa debater soluções de curto prazo também. Não palhaçada igual a extrema-direita fala, sobre jogar arma na mão de todo mundo. Sim. Inclusive, eu vi um comentário de uns caras falando que tinha que dar arma para professor dentro da sala de aula. Um absurdo, né? Um absurdo. Então, eu tenho pelo menos essa opinião que a esquerda precisa falar em ações de curto prazo também. Falei demais, Pedro. Quer complementar alguma coisa? Trazer mais algo? Concordo com você, Lúcio, e aí a gente discute mais segurança pública num próximo corte. Fechamos. Deixe sua opinião aqui embaixo, tá? Você não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o Pedro, pode discutir, vamos debater. Deixa aqui embaixo a sua opinião. Um abraço.